Bom dia! É com muita alegria, muita satisfação, né, muito entusiasmo que eu venho aqui ao dia 27 de agosto de 2025, 10 horas e 48 minutos, falando direto do centro da capital da tecnologia, São Carlos, São Paulo, Brasil. Aqui é o seu querido professor particular, Alas Gabriel do Breviário, vinculado a um programa de mestrado em Psicologia Cognitiva e Comportamental numa universidade americana com 5 graduações, hein? Ô louco! Ciências contábeis, administração, matemática, ciências das religiões, letras português e inglês, 11 especializações, mais uma em andamento em ciências de dados, né? Com um entendimento avançado na área computacional, de matemática, exatas, estatística, né? Dominando tecnologias digitais, eu sou pós-graduado em uso educacional da internet, né? Enfim, docência, pesquisa para o ensino superior, tenho especialização na área da saúde, enfim, né? Na área da educação tem várias, né? Na área de finanças, né? Enfim, controladoria, gestão tributária, tem vários, né? O meu mestrado é na área da saúde, né? Psicologia cognitivo comportamental, né? Eu tenho um vasto, né? Cabedal, né? Teórico e prático, né? Na área científica, né? Muitos artigos publicados, né? Tem 16 softwares, né? Desenvolvidos, né? Então, quer dizer, domino, né? A linguagem de programação, principalmente Python. Essa aqui é a gravação de uma sequência de 10 web palestras, né, que eu faço especificamente a um público de adolescentes, né, você menina adolescente, menino adolescente, né, que gosta de aprender, que tem facilidade de aprender, ou que tem alguma eventual dificuldade. Todo mundo tem dificuldade, né? Quem não tem? Eu também tenho, né? Todo mundo tem. E então, você que gosta de aprender, que quer sanar suas dúvidas, né, tirar suas dúvidas tanto sobre essas web palestras, né, na área computacional de informática, né, quanto sobre quaisquer outras atividades, né, provas, trabalhos, né, avaliações, né, pode entrar em contato comigo, né, sanar suas dúvidas. Ao final de cada web palestra tem um link do fórum, você clica, né, você vai ser direcionado a um conjunto de questões de múltipla escolha para você fixar o conteúdo, aprender, refinar, ampliar. Né, ao termo de cada formulário tem ali perguntando quais questões você tem dúvida, você deixa ali quais as questões você tem dúvida, pergunta também se você já conversou com seus responsáveis legais ou pais, né, ou pode ser sua mãe, você mora com a mãe, é com a mãe, mora com a tia, né, se a pessoa que é responsável legal por você autoriza a gente se encontrar virtual, por chamada de vídeo ou presencialmente para sanar dúvidas. Né, caso você resida em São Carlos, existe a possibilidade de encontros presenciais. Caso não resida em São Carlos, aí apenas videochamadas, né? E aí você, ali na mesma questão que você responde, se você já conversou, já teve autorização e tal, ele já pergunta também se você tem um dia e o horário fica melhor, né? O ideal seria uma vez por semana vídeo chamada e o restante da semana por WhatsApp, e-mail, né? Para trocar informações, né? Arquivos, né? Principalmente. Arquivos é mais de e-mail, né? E o WhatsApp até pode enviar algum arquivozinho ou outro de vez em quando, mais para, né, a mensagem corrente. Enfim, eu apresento aqui primeiro um plano de aula sintético, né, de cada uma das web palestras, né, para que você conheça a série de 10 web palestras para você, ou videoaulas, né, também. São introdutórias, todas gratuitas, né, e para sanar dúvidas sobre elas também, as tutorias, videochamadas, enquanto são gratuitos também. Só no caso de você vir a ser minha aluna ou aluno em cursos, né, pagos, né, em playlists pagas, aí a tutoria ela é paga também, aí no caso é questão de conversar com o seu responsável legal, o seu responsável, para personalizar um plano de pagamento. Então vamos lá. A primeira web palestra, que é essa daqui, é a Introdução à Lógica de Programação para Adolescentes. A segunda, Cidadania Digital e Uso Ético da Tecnologia. A terceira, Computação e Criatividade Programando Jogos e Histórias Interativas. A quarta, Inteligência Artificial e Futuro do Trabalho. A quinta, Inclusão e Diversidade na Computação. Sexta, Cibersegurança para Jovens e Adolescentes. Sétima, Computação Sustentável e Tecnologia Verde. Oitava, Empreendedorismo Digital e Startup para Estudantes. Nona, História e Cultura da Computação. A décima, Competências do século XXI e a computação. Tá? Eu vou ler aqui, no caso, em detalhes a 1, porque a gente está na 1. Né? Introdução à Lógica de Programação Adolescente, em torno de 50 minutos, né? Pode ser que dure um pouco mais. Ementa, conceitos básicos de lógica de programação aplicados à resolução de problemas cotidianos utilizando linguagens visuais e introdutórias. Conteúdo programático, o que é lógica de programação, estruturas básicas, sequência, decisão e repetição, exercício em Scratch, né, e Buckley,
Atividades avaliativas. Formulário online, eu pus 5 questões, pode ser que, né, dependendo da web palestra, pode ser que eu insira mais questões. Ou pode ser que, que você... Mas eu vou ajustar na descrição também. Eu pus aqui tá 5, mas não quer dizer que tenha 5. Não pode ter 10, 15, no máximo 20 questões, né? Sobre a estrutura lógica. Em todas as web palestras eu coloco uma bibliografias complementares, um vídeo. Esse vídeo, né, eu tentei gravar essa vídeo aula antes e exibir esse vídeo, mas aí estava travando muito por conta de ter muitas abas abertas e tal, então eu não vou gravar esse vídeo para evitar que trave. Então o que acontece? Todos os vídeos que tiverem na lista, eu recomendo que você mesmo assista. Eu vou deixar não só o nome dele, mas eu vou deixar o link também de qual vídeo eu estava me referindo, que aí você percorre a descrição e você pode assistir o vídeo ou os vídeos que eu deixar na descrição como materiais extras, tá? Eu não vou exibir aqui porque eu estava tentando gravar, mas estava tirando foco, né, da minha apresentação e também estava travando, a internet não estava ajudando muito, então eu vou deixar gravada apenas a minha fala, né, e esses vídeos extras você mesmo assiste depois. Em todas as web palestras eu também deixo laboratórios virtuais, né, simuladores virtuais e deixo, né, plataforma de edição. Nessa videoaula a gente vai ver um pouquinho do Scratch, o Buckley Games e Google Colab, né? E no caso eu sempre deixo, né, a minha disponibilidade como tutor educacional para sanar todas as suas dúvidas referentes a essas web palestras de forma gratuita, né, por videochamadas, né? Se você não reside em São Carlos ou por encontros presenciais, caso você reside em São Carlos, existe essa possibilidade. Então tá, a web palestra 1. Eu trago aqui como fonte de matéria esse livro, né, do curso básico de programação de computadores para adolescentes, que ele foi elaborado por Ramos, né, que cursa mestrado, né, e educação profissional tecnológica, Passos, né, que é doutor em engenharia de produção, Oliveira, que é doutora em engenharia elétrica, né. Eles são do programa de pós-graduação em educação profissional tecnológica, do grupo de pesquisa, inovação e criatividade na educação, né. Eu vou apresentar a essência do livro, porque aqui eu uso uma linguagem de programação chamada, né, Portugal, né, e dentro de um software chamado Visual G, que na verdade é uma linguagem didática e uma ferramenta computacional livre, gratuita e didática para iniciantes em programação. Eu recomendo que você comece nela no caso de você não entender nada do inglês, nada, nem o básico. Mas se você entende o básico do inglês, já pode começar numa linguagem computacional que utiliza termos em inglês, como Python, por exemplo. Já recomendo começar logo no Python, que é uma das linguagens mais utilizadas mundialmente, tá? E tanto no mercado de trabalho como nessa área científica. Sumário. Aqui nesse livro são apresentados os seguintes tópicos: apresentação, metodologia, pseudolinguagem Portugal, software Visual G, teoria geral de sistemas, introdução ao algoritmo, introdução à programação, variáveis operadores, resolvendo o primeiro problema, sorvete ou cupcake, estruturas condicionais parte 1, resolução de problemas aprovado ou reprovado, resolução de problemas abrindo conta na Netflix, estruturas condicionais parte 2, resolução de problemas restaurante moderno, resolução de problemas sugestões no Spotify, estrutura de repetição, resolução de problemas no caixa do supermercado, desafio final, proposta de solução, criando uma apresentação, conclusão, blog, programa Instituto Federal do Espírito Santo, ranking, componente de gamificação, atividades extras e referências. Tá? Então, o que eu vou apresentar nesse livro é a essência. Esse livro eu não vou deixar na descrição, mas você querendo ter esse livro na íntegra, né, no caso de você querer saber mais sobre Portugal, né, querer saber mais sobre Visual G, como é que instala, como é que usa, você pode entrar em contato com muito prazer. Faço com você quantos meets for necessário, enquanto presencial for necessário, para que você entenda bem, sendo todas as suas dúvidas, saiba empregar bem o Portugal e o Visual G. Mas agora o que eu vou deixar, né, apresentar mesmo para você as ferramentas computacionais são outros, né, que você também poderá sanar dúvidas, né, caso você queira. A metodologia utilizada nesse livro aqui foi a exposição inicial, né, a introdução, né, conceitos, né, textos, imagens, uma prática orientada, né, com a apresentação de recursos computacionais, ferramentas que você pode utilizar para resolver os problemas, e um estudo de caso, né, um problema para ser resolvido, né, ou em conjunto ou separado, né, para resolver problemas, exercitar, né, a lógica de programação, para que você consiga compreender bem na prática todo o conteúdo teórico aprendido.
A pseudolinguagem Portugal, né, português estruturado, foi criado pelos professores Antônio Manso, do Instituto Politécnico de Tomar, em Portugal, e Antônio Carlos Nicolóide, da Uniaselv Fameblo, né, e Instituto Federal de Santa Catarina. Ela é baseada em duas conceituadas linguagens de programação, o Algol e o Pascal, sendo bastante parecido com a última. Algol e Pascal são muito antigos, não são mais utilizados. Clipper também não, tá? O diferencial do Portugal é justamente o fato de ser completamente em português, o que facilita o entendimento por parte de alunos e alunos. Então, se for o seu caso, de você não entender nada do inglês, né, então aí é recomendável você sim aprender o Portugal, que a linguagem é escrita em português, e esse Visual G você pode utilizar gratuitamente. Tá? Então, eu recomendo começar por ela. Caso você entenda o básico do inglês, recomendo inicie logo no Python. Para o professor Antônio Carlos Nicolodi, a utilização do Portugal tem ajudado a amenizar a grande evasão dos cursos de informática em função principalmente da dificuldade das alunos e alunos com a língua inglesa. Aqui tem uma estruturazinha, a diferença do Portugal para Pascal. Portugal em português, Pascal em inglês. O que começa, né, no Portugal com algoritmo, no Pascal é program. Para chamar variáveis, em ambos os casos, var. Para iniciar as instruções de execução, no Portugal é início, Pascal em inglês begin. Para finalizar é fim, algoritmo no Portugal, e no Pascal simplesmente tem um algoritmozinho assim, aqui não foi inserido, né, mas encerra assim. Se eu não me engano é end. Usa end, begin para começar e end para terminar aqui, e para iniciar no Portugal é início, finalizar fim algoritmo. Faltou aqui o end para poder finalizar. A utilização do Portugal pode ser útil e sugestiva a educadores que não são da área de desenvolvimento de software, mas pretendem aprender para ensinar o básico da programação às suas alunos e alunos. No meu caso, né, hoje eu faço pós-graduação em ciência de dados, né, eu desenvolvo software já, então, mas é claro, eu estou começando aqui pelo Portugal, não é por não ser da área de desenvolvimento, eu me considero como sendo, tá, da área computacional, como desenvolvedor de software, como programador, mas eu uso justamente por finalidade propedêutica, introdutória, né? Não daria para começar na primeira aula pegando um código fonte e falando, vamos lá, entrar no loop for aí, vamos ver o que vamos... Pera aí, loop for? Como assim? Né? Sendo que a pessoa que está tendo contato pela primeira vez com a área não sabe o que é algoritmo, o que é programação, para que serve isso, para que fazer programa. Isso é de comer? Será que tem gosto de frango? É saboroso como uma Coca-Cola? Né? Não vai tomar Coca-Cola direto não, viu? Tem muita química. Então, suco de laranja natural, água filtrada. Tá? Então, assim, a pessoa precisa entender primeiro para que serve isso. Para que o mundo computacional é relevante? Eu vou ganhar quanto se eu for trabalhar com isso numa empresa? Será que é suficiente para comprar uma casa? Quanto tempo vai demorar para comprar a casa aprendendo isso aí? Entende? A pessoa tem que pensar em enxergar alguma utilidade no que está fazendo. Então, essa linguagem ela pode ser utilizada também como uma linguagem de entrada, servindo como base do ensino do Pascal e outras linguagens mais complexas. É claro que eu não vou utilizar o Portugal com você para você aprender Pascal depois, né? Aprender a linguagem de 150 anos atrás, pelo amor de Deus. Pascal você não vou nem tocar assim. Né? Pascal não, Clipper não, Algol não, Portugal, caso você não entenda inglês, comece pelo Portugal, sendo suas dúvidas todas em Portugal, para você entender a lógica de programação, e assim que você entender a lógica de programação, te ajuda a aprender pelo menos o básico do inglês. Tem cursos gratuitos, né, de inglês que eu ofereço para você. Você aprendendo o básico do inglês, pronto, já migra para o Python. Aí no Python você decola. Por meio do Python, dali você consegue aprender qualquer linguagem que você quiser. C, C++, Java, SQL, HTML, tudo. Para quaisquer finalidade que você consiga. LaTeX, R, tudo. O software Visual G, ele é o seguinte, existem algumas aplicações disponíveis para programação utilizando Portugal no Brasil, sendo o Visual G o mais conhecido e popularmente utilizado. Há outras opções como o Portugal Studio, desenvolvido e mantido pelo Laboratório de Inovação Tecnológica na Educação da Universidade Vale do Itajaí, o Portugal IDE e o G Portugal. Nesses trabalhos, né, os autores né, optaram pela utilização do software Visual G 2.5, que é um software de livre uso, distribuição gratuita e de domínio público, desenvolvido pelo professor Antônio Carlos Nicolodi, ex-aluno do curso técnico de informática para a internet do Instituto Federal de Santa Catarina, em parceria com o professor Cláudio Morgado de Souza. Então, quer dizer, dentre as principais vantagens do Visual G estão: é alto nível, um software para criar, editar e interpretar algoritmos escritos em Portugal. Ele é fácil, é próprio para, né, professores e para alunas e alunos iniciantes no mundo de programação de computadores.
Ele é portátil, personalizável, né? Não requer instalação, o usuário pode trocar algumas informações, como o nome da disciplina, o nome do professor, o nome da entidade, e ele é gratuito, é grátis, domínio público. Tá? Vamos começar então a entender determinados conceitos, né, fundamentais, né, e lógica de programação. Para entender a lógica de programação, a figura 7 ela traz um exemplo fácil de ser compreendido, um lava-jato, e demonstra os 4 componentes presentes em um sistema: entrada, processamento, saída e feedback. Aqui na primeira figura, né, a gente vê um carro, né, ele não está muito, como está em preto e branco, não dá para perceber que ele está sujo, mas tem uns pontinhos aqui indicando que ele está sujo. Está indo para o lava-rápido. No segundo ele está no lava-jato, sendo lavado. No terceiro ele está brilhando, né? Tem uns xizinhos aqui indicando que ele está brilhando. Né? Quando ele está sujo é a entrada, quando ele está sendo lavado é o processamento e quando ele está limpo é a saída. O que isso tem a ver com a lógica de programação? Que a lógica de programação é na verdade um processo comunicativo, homem-máquina. Né? A gente está conversando com a máquina, não conversando como se ela fosse humana, conversando no sentido, né, enviando instruções para fazer alguma coisa e ela vai entregar pronto. Né? Para a gente entender a comunicação com uma máquina, a gente precisa prestar atenção com mais detalhes na própria comunicação que a gente tem com os seres humanos. Você, por exemplo, como é que você se comunica comigo para ter dúvidas? Tem que ter uma entrada. Se você envia uma mensagem dizendo, eu assisti sua palestra, fiquei com dúvida tal, né? Conversei com meu pai, minha mãe, a tia me autorizou a me encontrar com você, quero marcar um encontro, vamos lá. E aí eu vou perguntar para você de uma forma sintética, né, que dúvida que você tem? Que questões, né? Quais são, né? As suas dúvidas são sobre a web palestra, porque, né, se forem dúvidas sobre essas web palestras, né, as 10 é gratuito. Ou qualquer dúvida, qualquer vídeo que você assistir no meu canal, já tem 93, com essas 10 dá 180, quer dizer, mais de 100. Se você assistir qualquer vídeo gratuito meu e quiser tirar dúvida sobre eles, é tudo gratuito. Né? Qualquer vídeo que você assistir é gratuito, pode vir. Se você vier a ser minha aluna ou aluno em cursos pagos, aí a tutoria educacional, né, já está incluída, né, na assinatura que você fizer lá no curso que é pago. Né? Ou se quiser uma tutoria educacional para quaisquer outras matérias da escola, português, matemática, física, química, biologia, ciências, inglês, qualquer coisa, né? Para fazer atividades, provas, avaliações, né? Tá no ensino médio, quer preparar para Enem, vestibulares, concursos, etc. Tutoria paga também, que eu faço um plano personalizado, né, para os responsáveis legais para você. Então tá. Quando você envia a mensagem, você está enviando a entrada, que é também chamada de input, né? Quando eu estou entendendo, né, processando a informação que você me enviou, isso se chama throughput, ou processamento, né, a compreensão daquilo que você está me transmitindo, e a saída, a resposta que eu te dou é o output, né? Que eu digo assim, então tá, né, então você está precisando disso, aquilo, né, você tem necessidade em tal matéria, em tal prova e tal, vamos marcar um dia, que dia e horário fica melhor para você? Aí você vai responder e tal, tá combinado. Tá? Então, quando você responde, você está retroalimentando, né? E aí o ciclo, ele reinicia ou começa um novo ciclo e assim vai. Né? Então, são essas 4 etapas fundamentais de um processo comunicativo, né? E que também serve para qualquer operação. Né? Não só uma comunicação, mas qualquer operação. Essas 4 etapas a gente pode aplicar na comunicação do ser humano com ser humano, comunicação do ser humano com máquina, pode ocupar em qualquer atividade, operação, como por exemplo lavar um carro, né? Tem as etapas de entrada, processamento, saída e retroalimentação. Pode ser, isso aqui também é muito utilizado, já vi em livros, né, do setor produtivo, engenharia de produção, administração, e também é utilizado, né? Tem como adequar lá. Por exemplo, a entrada, tem os insumos, né, os componentes que vão lá para a produção, e aí tem toda a transformação desses componentes em insumos, né, em outros mais elaborados, até um produto final. E quando tem um produto final, isso é a saída. Então tem a entrada, né, o input, né, depois tem o throughput, que processa aquilo tudo para transformar em produtos mais elaborados, acabados, e os produtos acabados são a saída, e depois tem a retroalimentação, que ou reinicia o processo, inicia novos processos, e assim a cadeia produtiva vai. Então, só que aqui não está sendo aplicada a cadeia produtiva, está sendo aplicada a comunicação entre homem e máquina, né? A lógica de programação, que funciona da mesma forma. Né? As entradas, né, tangíveis para o processo de lavar um carro pelo lava-jato são o carro sujo, água, vários produtos de limpeza, tempo, energia, habilidade e conhecimento também servem como entradas do sistema porque são necessários para operá-lo. A habilidade é a capacidade de operar, né, com sucesso o pulverizador de líquido, a escova de fazer espuma e os dispositivos de secagem pelo ar. O conhecimento é utilizado para definir as etapas na operação de lavagem de carro e a ordem em que essas etapas são executadas.
Os mecanismos de processamento consistem, em primeiro lugar, em escolher qual a opção de lavagem que você deseja, lavagem simples, lavagem com cera, etc. A saída é um carro limpo. Um mecanismo de retroalimentação é sua avaliação do quão limpo o carro ficou. Um outro mecanismo seria fazer o pagamento. Um outro mecanismo seria indicar um amigo para lavar o carro ali, porque você gostou, ficou limpinho. Um outro mecanismo seria já dar a expectativa que você vai levar o carro de novo ali, ou então levar algum outro carro, talvez esse é o carro de passeio, vai levar o carro principal, o carro da firma, enfim, vai. Então, quer dizer, são vários mecanismos de retroalimentação. Um outro exemplo, né, seria fazer um bolo. Tá? Se você ainda não botou fogo na sua casa, continue não botando, tá? Porque só você precisa morar aí, você não vai botar fogo na sua casa não, tá? Então, para fazer um bolo, mas se você é uma menina, já fez bolo com sua mãe, pode fazer um outro lá. Você já sabe como é que funciona, você vai entender melhor aí daqui, né? As entradas para se fazer um bolo são ingredientes, né? Todos os ingredientes necessários, açúcar, farinha de trigo, né? Se for com chocolate, tem lá, sei lá, granulado, tem um chocolate líquido, ou que você vai derreter, sei lá, tem tudo lá, tem manteiga, tem de tudo, tem óleo, né? Tem que ter o forno, a forma, o preparo direitinho. E tem todo um conjunto de passos, né? Por exemplo, uma receita, um script, né? Depois que você aprendeu com sua mãe, primeiro faz isso, segundo faz aquilo, depois faz assim, põe no forno, né? Depois vai ficar pronto, deixa tanto tempo. Então tudo isso, né, faz parte das entradas. Quando começa a fazer, botar a mão na massa para fazer, aí é o processamento. Tá? E quando o bolo ficar pronto, é a saída. Tá? E o feedback, o melhor feedback, primeiro come, tá? Come, saboreia, né? Delicia com o bolo, né? Aí depois sim, aí depois que tá com a barriga cheia, descansou, bonitinho, aí sim, vai ter gosto para falar. Ô mãe, ficou bom o bolo, nossa que delícia. Depois, né? Depois que comeu, né? Então tá certo. Deixa eu passar para outro ponto. Agora vamos entender o conceito de algoritmo. O algoritmo, minha aluna, meu aluno, representa uma sequência finita de passos e instruções para resolver um determinado problema. Quando a linguagem, né, utilizada, né, nessa sequência finita for uma linguagem computacional, é o que a gente chama de algoritmo computacional. Se a linguagem não for computacional, ele é apenas um algoritmo, mas não é computacional. O algoritmo sempre ele serve, né, sempre que desenvolvemos um algoritmo, estamos estabelecendo um padrão de comportamento que deverá ser seguido, uma norma de execução de ações, para alcançar o resultado de um problema. Para o desenvolvimento de um algoritmo eficiente, é necessário obedecermos a algumas premissas básicas no momento de sua construção. Primeiro, definir ações simples e sem ambiguidade, ou seja, com clareza, organizar as ações de forma ordenada, né, estabelecer as ações dentro de uma sequência finita de passos. O conceito, né, do algoritmo, assim como de sistemas, vai além do computador e da programação. Na introdução aos conceitos do algoritmo para um público leigo, sugerimos a utilização de exemplo cotidiano antes de se pensar em linhas de código ou programação chamados algoritmos computacionais estruturados. É o que está sendo feito aqui e é por isso que eu estou utilizando, né, do jeito que está aqui. Né, foram apresentados no caso do Lava Jato, do bolo, para se entender o que é uma sequência de passos, um processo comunicativo, né, que serve de humano para humano e também é da mesma forma que humano com máquina, com a diferença que a linguagem que a gente utiliza com a máquina precisa ser uma linguagem que ela compreenda, que é uma linguagem computacional. E por isso que a gente entra na questão de algoritmos computacionais, que é um conjunto de passos, né, que a gente está fornecendo para que a máquina faça, execute, realize, para entregar algo pronto para a gente, né, mas com uma linguagem que ela compreenda, que é a linguagem computacional. Na figura 10 tem um exemplo de um algoritmo que não é computacional ainda, para a gente entender melhor a questão de algoritmo. Por exemplo, algoritmo para enviar uma mensagem pelo WhatsApp. Primeiro passo, desbloquear o aparelho. Né? Segundo, verificar se há conexão com a internet. Terceiro, se não houver conexão, conectar. Quarto, abrir o aplicativo WhatsApp. Quinto, localizar o contato de quem quero falar. 6. Se não tiver o contato salvo, salvar na agenda. 7. Abrir a janela de conversação. 8. Digitar a mensagem. 9. Apertar o botão enviar. Então esse é um conjunto de passos, né, para se, né, enviar uma mensagem no WhatsApp, eles precisam ser seguidos para que isso ocorra, para que a mensagem seja enviada. Por exemplo, você quer enviar uma mensagem para mim, primeiro você anota o meu número, né, está com o aparelho bloqueado, né, e ligado, está com internet, né, e depois o que você faz? Abre o WhatsApp, localiza o meu contato, se não salvou na agenda, salva, localiza, envia, abre a janela de conversação, e envia a mensagem, assisti a palestra tal, eu gostei, estou com a dúvida isso, aquilo, aquele outro. Né, já conversei com o pai e a mamãe, já autorizou, ele assim, me encontrar com você, vamos marcar o encontro. Aí a gente vai conversar como é que vai ser esse encontro, se vai ser virtual, se vai ser presencial e tudo mais, passando as suas dúvidas. Outro ponto importante é essa parte aqui.
Um programa de computador é um conjunto de instruções e ordens dadas à máquina que produzirão a execução de uma determinada tarefa. Essencialmente, um programa é um meio para conseguir um fim. O fim será provavelmente definido, né, como a informação necessária para solucionar um problema. O processo de programação é, portanto, um processo de solução de problemas. Tá? O algoritmo computacional é uma sequência finita de ordenada de passos, regras, com o esquema de processamento que permite a realização de uma tarefa e resolução de problemas compostos pelas seguintes fases. Aí tem as fases aqui, o início do algoritmo computacional, né, a declaração de variáveis, sessão de comandos e fim. No início, o algoritmo é iniciado com o preenchimento de algumas informações básicas. O usuário deverá informar um nome para o algoritmo e explicar a sua função, além de preencher dados do autor e data do dia. É importante salientar que o cabeçalho iniciado com a expressão algoritmo é indispensável para que tudo funcione corretamente, não podendo ser suprimido ou ignorado. O termo algoritmo aqui está relacionado à linguagem Portugal, mas que eu só recomendo a você no caso de você não entender nada de inglês. Caso você entenda o básico, eu recomendo o Python já. Que aí eu te treino também no Python para você avançar, né, em lógica de programação, no entendimento de programação, até mesmo desenvolver o software. Agora eu utilizo essa palavra algoritmo no início quando for o Portugal. Declaração de variáveis. Variáveis são espaços de memórias onde os dados serão gravados. Declarar variáveis é reservar esses espaços de memória, né, para que possam ser preenchidos e utilizados pelo programa. A declaração de variáveis é feita logo após a expressão var. Na aula 4 dessa apostila são apresentados os tipos de variáveis e como declarados corretamente na linguagem de Portugal. Né? Seção de comandos. Nesse espaço ocorre a entrada, o processamento e a saída dos dados. Como o próprio nome indica, nessa seção devem ser escritos os comandos para ler, processar e mostrar dados na tela. A seção de comandos é iniciada pela expressão início. E o fim indica que o algoritmo está finalizado. Quando a escrita do algoritmo está pronta, é preciso inserir a expressão fim algoritmo. No visual G, a estrutura base do algoritmo, composta por algoritmo, var, início e fim algoritmo, precisa ser mantida em todos os programas, não podendo ser modificada ou apagada, sendo apenas incrementada. Já os comentários, que são as partes do código iniciadas por barras duplas e demonstradas em verde, podem ser apagados ou modificados livremente. Os aparentes, né, abre duas barras, né, comentários, fecha aspas, né, são utilizados para separar e explicar as partes do código. A estrutura se apresenta, né, na seguinte forma. Aqui tem uma estrutura, né, essa parte tem azulzinho obrigatório, todo programa em Portugal tem que começar com o algoritmo, toda vez que for, né, especificar variável declarar, tem que ter o var, né, para iniciar a execução das funções, etc., tem que ter o início, e para terminar tem que ter o fim algoritmo. Essa parte azulzinha é obrigatória em todos os códigos. Assim como toda linguagem computacional tem uma estrutura que é obrigatória e tem uma parte que ela é variável, ajustável, adaptada de acordo com o programa que está sendo desenvolvido. Né? O que mais? Aqui na página 22, né, no caso de você querer aprender, né, a desenvolver um programinha básico em Portugal utilizando o Visual G, aí tem essa questão aqui especificar na página 22. Hello World. A moda usar Hello World, Olá Mundo, foi criada por Brian, né, Bernigan, né, figura 13, em 1972. Desde então, esse termo ainda é muito utilizado como exemplo. Se você for fazer um curso, normalmente o professor iniciará lhe ensinando como exibir um Hello World. O Hello World é bastante utilizado para iniciar programas. Muitos dizem que se você começar a aprender uma linguagem de programação e não fizer aparecer na tela esse termo, você nunca irá aprender essa linguagem. Não é que não leva ao pé da letra, né? Na verdade, vamos entender o que está escrito aqui. No Visual G, o comando que mostra a mensagem na tela é o escreva, como a seguir. Então, quer dizer, a função algoritmo, né, é obrigatório começar. Então, aqui, dentro das aspas, foi colocado o nome, né, do algoritmo. Aqui, como o nome foi Olá ao Mundo, que é em português, ou Hello World em inglês, né? Então, na verdade, a função, mostrar a mensagem na tela, o autor foi dado o nome desse, pode colocar o seu, a data, pode colocar a data que você está fazendo, declaração de variáveis. O início, seção de comandos, aí você colocou aqui, escreva, entre parênteses, abre aspas, olá, vírgula, mundo, né, exclamação, fecha aspas, fecha parênteses. Fim algoritmo. Se você colocar assim, a palavra que você está colocando aqui, a expressão que está dentro do escreva, da função escreva, é justamente ela que vai aparecer escrita na tela. Você está mandando o programa, o Visual G, apresentar para você escrito na tela o que você está mandando aqui. Se ele apresentar, se o resultado da execução do seu algoritmo, né, for a expressão Olá Mundo,
Então quer dizer que funcionou, você fez direitinho. Você pode trocar essa, mas não precisa ser Olá Mundo, não quer dizer que tem que ser Olá Mundo. Se você colocar aqui e falar assim, oi, professor, querido professor, né, Alas Gabriel, né, eu tenho uma dúvida sobre matemática, você pode sanar para mim? Vamos agendar um encontro? Vamos supor que você colocar aqui no escrevo. Quando você mandar rodar, vai aparecer isso na tela. Então, é o que você mandar rodar. Isso aqui é até um programinha básico, até para testar se, né, se você está conseguindo fazer funcionar, né, o Visual G, né, se você está digitando direitinho, se você não está colocando errado, está colocando tudo na posição certa. E aqui tem a apostila continua explicando, né, as variáveis, né, a sintaxe, né, que se utiliza nessa linguagem, toda a linguagem Portugal, né. Eu não vou focar na linguagem Portugal porque, como eu falei, né, Portugal ele é útil, relevante para fins didáticos, né, para aluno, até professor também que não sabe nada de inglês, mas não quer dizer que você vai ter que ficar sem saber inglês para da vida. Se você não sabe inglês, o que você faz? Começa na Portugal usando o Visual G para começar a aprender a lógica de programação. Enquanto isso, já faz um curso básico de inglês, tem vários gratuitos que eu posso fornecer a você. E aí você adquiriu o entendimento básico no inglês, já sabe a lógica de programação, migra para o Python. Vai para o Python, Google Colab direto, que, né, que é a plataforma de dicção mais utilizada para finalidade científica, né, e é muito útil e relevante para o mercado de trabalho. Tá? Então, apresentado aqui, eu vou apresentar para você agora, já está aberto aqui, o Extract, né? Esse Scratch, ele é um simulador virtual, laboratório virtual, para você criar histórias, jogos, animações, né? E partilhar com o mundo todo. Mas por que não está escrito histórias aqui? H-I-S-T-O com acento R-I-A-S. Qual que é a diferença de histórias para história? Histórias com H são histórias reais, né? A história da sua vida é uma história real. A história da minha vida é real. Histórias é algo fictício. Você começa a criar uma história. Eu lembro daquele seriado Chris, né? Aí tem um determinado episódio que ele cria algo fictício falando de um maluco da tesoura, né? Um assassino da tesoura. Acho que é assassino da tesoura, se não estou me engano. E ele fala lá que no bairro teve um assassino da tesoura que foi lá e matou e fez, aconteceu, e divulga isso pra cidade, todo mundo fica com medo, a polícia começa a investigar, depois vê que é tudo falso, aí depois, né, ele leva uma bronca de polícia, leva uma bronca da mãe, do pai, entendeu? Talvez leva até uma surra, enfim, né? Porque ele fez tudo, enfim, mas não estou dizendo que você vai entrar aqui para criar a história para você apanhar, não, tá? Não é para isso, não, né? Eu estou só explicando o que é história. História é algo fictício. Né? Se a gente quiser criar, não tem nenhum problema. Se quiser pegar um caderno e inventar alguma coisa, não aconteceu, se você quer criar algo que é ficção, né? Criar, tal dia aconteceu isso, aquilo, né? Pronto. Eu já fiz várias histórias, né? Se for contar, né? Desde quando eu tinha 7 anos até os 20, teve um diário que eu coloquei acontecimentos reais, mas nele mesmo teve partes ali que eu inventei várias histórias ali que eu coloquei justamente para treinar essa questão. Minha mente sempre foi original, sempre gostei disso, né? Então aqui dá para criar histórias, né, que são algo ficção, jogos, dá para criar games aqui, animações, né? É justamente por isso, né? Caso você queira usar com mais detalhes, né, a gente pode fazer uma chamada de vídeo até enquanto presencial para treinar, né, caso você queira criar nessa plataforma, nesse simulador. Aqui tem outro, é o Broccoli Games, né? Deixa eu voltar aqui, eu entrei numa sessão, deixa eu voltar só para você ver como é que eu cheguei aqui. Na tela inicial você pode escolher que tipo de operação você quer fazer. Peraí, deixa eu voltar mais aqui. Eu estava lá na plataforma original. Deixa eu ver. Oh, meu Deus do céu. Volta. Ele está voltando de 1 em 1. Estava no 3, passou para o 2, agora vai passar para o 1. E eu quero voltar lá na tela inicial. Tá, voltou no 1, agora deixa eu ver se vai para a tela inicial, que é a tela inicial que eu quero. Aí voltou para 2 agora. Ei, meu Deus do céu. Deixa eu abrir de novo aqui, porque senão não vai entrar na tela que eu quero. E eu quero entrar na tela inicial aqui para você ver a tela inicial. Vou até fechar ali. Aqui, essa é a tela inicial, Block Games. Você pode construir um quebra-cabeça, tá? Por meio desse, você pode construir um labirinto, você pode trabalhar com pássaros, você pode trabalhar com tartaruga, com filmes, né? Com música, com tutor de lagoa e com lagoa. Deixa eu ver mais aqui, só isso. Eu estava na seção filmes, né, selecionando aleatoriamente aqui, filmes, por exemplo. Como é que se trabalha aqui no Black Games com filmes? Aí tem alguns itens interessantes, mas aqui é bem básico, é mais introdutório para você ver como é que funciona.
Nesse um é mais para poder especificar, né, a cor, né, escolher cores, né, imagem, etc. No nível 2, clicar nessa bolinha aqui, número 2, aí você já vê um videozinho, uma animaçãozinha, né, lá, clicando aqui você vê ele mexendo, né, os passinhos. Então você está criando um videozinho. Isso aqui dá para você construir vídeos, compartilhar isso com outras pessoas, né? Então são várias animações, são animações feitas, né, é, online, que você consegue fazer gratuitamente, compartilhar com amigos, amigas, pode utilizar, né, como atividade requerida em sala de aula. Olha que interessante. E embora eu esteja falando para você adolescente, mas se você tem irmãozinhos, né, irmãzinhas que são pequenininhas, né, para crianças também serve. Não é só para adolescente, para criança também serve, né? É uma forma educativa de passar o tempo, né? Ao invés de ficar assistindo programa indevido em televisão, ao invés de ficar, sei lá, andando com uma companhia em baile funk, ao invés de ficar fazendo o que não presta, vai, entra no computador, no celular, usa isso aqui, né? Usa essa ferramenta aqui para poder fazer o que presta, algo útil, relevante, treinar, desenvolver habilidades muito úteis para a finalidade acadêmica, científica, né, pessoais, laborais, né? Para a vida como um todo. Então é muito melhor do que gastar tempo fazendo o que não presta, né? Então assim, olha só que interessante. Então, tem muitos itens interessantes. Estou passando um por um para você ver só essa seção né, dos filmes aqui, mas tem muito mais, né? Se você utilizar música, você vai ver várias, né, animações de música, tem labirintos, tem de tudo. Estou usando só um aqui, só para você ver como é que funciona. E aqui tem, né, todas as abas para você mexer, né? Você pode mexer no filme, na cor, na lógica, nos laços, matemática, lista, variáveis, funções, dá para mexer em tudo isso, tá? Aqui já é a plataforma Google Colab, né? É colab.research.google.com. Entrando aqui você cria, né? Você clica aqui arquivo, né? Novo notebook, tem que criar um novo notebook. Ele linka com o Drive. O Drive é um espaço de armazenamento em nuvem. Caso você não saiba o que é Drive, quer aprender, quer deixar seus arquivos depende do Drive, Dropbox, Terabox, né? Para poder ficar mais seguro, ao invés de deixar só no computador, celular e pendrive, pode falar comigo que eu te ajudo, marco um mix só para tirar essas dúvidas. Aí se você já tem o Drive, cria no notebook, fica salvo aqui no Drive, né? E aqui é uma plataforma de edição. Dentro dessa plataforma, que eu estou utilizando a linguagem Python, você pode utilizar a linguagem R, né, LaTeX e algumas outras. Né? No seu caso, se você não entende nem o básico do português, você vai começar com a Portugal, né, que é em português. Enquanto isso, vai treinar o português, vai treinar o inglês, o básico dele. Quando você estiver entendendo lógica de programação e o inglês básico, você já entra direto no Python. É claro que você não vai começar a fazer código extenso, aqui esse código é bem extenso, bem, né, tem uma certa complexidade, você não vai fazer tudo isso de começo, mas não quer dizer que isso aqui seja um complexo para você começar, não. Isso aqui é um código bem básico, né? Dá para começar assim, fazer uns códigos. Importar, aqui está importando algumas bibliotecas, né, tá, né, chamando algumas funções, definindo variáveis, né, depois está chamando uma função, né, tem alguns loops, né, aí está executando várias, né, instruções, né, está apresentando resultados, né, não é nada complexo aqui. Na verdade, é só para mostrar para vocês a plataforma Colab, um código que é utilizado em Colab, em linguagem Python, né, aqui tem a estrutura dele, né, que ele faz, né, tem vários itens. Quer ver se eu mostrar um aqui que eu fiz, que eu utilizei, que eu apresentei que eu apresentei gráficos aqui, ó. Isso aqui foi de um mentorado meu, né? Um mentorado meu que ele fez MBA em Digital Business na USP e ele foi aprovado, né? Então, quer dizer, depois da gente ter feito todos os cálculos, né, do faturamento, né, das empresas direitinho, né, dos últimos 3 anos, né? Os cálculos vieram tudo para cá, tudo a gente fez no Excel primeiro, né? Depois carreguei todos os dados aqui direitinho no Excel. E aí vindo para cá todos os meses a gente fez a análise de clusterização, né, que foi bem profunda desses dados, né, e aí todos aqui foram apresentados nessa clusterização de 2022, 2023, né, 2024, tudo apresentado por baixo, tudo muito útil, agradável. Na clusterização foi aprofundado tendências sazonais e não sazonais também, né? Aquelas que não são sazonais na ARIMA ficou bem identificada, a sazonalidade na SARIMA ficou bem aplicada. ARIMA e SARIMA são análises estatísticas específicas, né? A ARIMA trabalha com a análise de séries temporais, que não inclui efeitos sazonais, e a SARIMA é a análise de séries temporais que inclui esses efeitos sazonais. Aqui tem a média dos maiores clusters por ano, né, que são
os grupos, né, mais rentáveis, menos rentáveis cada ano, tem tudo aqui que foi feito, né, soma dos maiores, né, faturamentos que teve, aqui tem tudo, né, tudo isso aqui para você ver o que o Colab faz. Ele gera gráfico, ele faz análise estatística, faz cálculo, faz tudo. Ele faz conversão, né, de Word para PDF, né, de Word para Excel, de PDF para Word, PDF para Excel. Ele gera arquivos, né, em Excel, Word, PowerPoint, tudo, né, se você mandar ele pegar tudo isso aqui, né, usando linguagem, claro, usando linguagem Python, transformar tudo isso aqui no arquivo Excel, ele libera um arquivo Excel com todos os dados do médico. Se você pedir para inserir os gráficos dele, ele libera com os gráficos lá dentro. Se você pedir para gerar um relatório Word, né, relatando, né, escrevendo, né, textualmente, né, explicando número por número, né, o que foi calculado, ele faz também. Tudo, mas para tudo isso é preciso usar uma linguagem, né, que a plataforma, né, computacional entenda para ela soltar o que você quer. E a linguagem aqui é a linguagem computacional. Quais delas? LaTeX, R, Python, dentre outros. Então essa aqui é a Python, utilizando corretamente a linguagem Python, tudo que você mandar ela fazer, depois vem aqui em cima, só clicar nesse play, que é o rodar, pronto, ele vai executar e ele vai apresentar embaixo direitinho aquilo que você pediu, mandou fazer. Agora eu vou apresentar um artigo concludente, é o artigo base, né, que eu apresento, né, em todas as web palestras aqui da 1 a 10. É um artigo científico que eu elaborei em português e inglês, já submeti em inglês para uma revista de alto impacto, uma revista, né, o artigo ele é de alto impacto, eu já submeti para uma revista, né, indexada, para ele ser publicado, né, posteriormente. Esse artigo tem como título Diretrizes e éticas e legais para abordagem direta de adolescentes na oferta de produtos e serviços educacionais e de desenvolvimento pessoal. Essa pesquisa investiga a legitimidade, os limites éticos e legais, bem como as implicações sociais das abordagens diretas a adolescentes em ambientes públicos e a exigência de autorização prévia para encontros em espaços privados. A contextualização mostra que, embora a interação entre profissionais e adolescentes seja relevante em áreas como saúde, educação e desenvolvimento pessoal, persiste a problemática da necessidade de conciliar proteção integral, autonomia progressiva do menor ou da menor e a garantia de práticas metodológicas robustas, como estruturar práticas de abordagem legítimas, éticas e socialmente aceitáveis. A pesquisa adotou o paradigma neoperspectivista gifteriano, fundamentado na coexistência de uma verdade absoluta e relativa, na autogestão e na humildade epistemológica, e mobilizou teorias como a teoria da justiça de Rawls, a teoria do desenvolvimento moral de Kohlberg e a teoria da ação comunicativa de Habermas. O método hipotético dedutivo foi empregado em todas as etapas da formulação das hipóteses à sua validação. A revisão bibliográfica documental narrativa foi conduzida em bases como Scopus, Web of Science, Yale e Google Scholar, utilizando descritores em português e inglês, partindo de 327 trabalhos inicialmente identificados e resultando em 64 estudos analisados. Os principais achados revelaram que a legitimidade da prática depende da mediação familiar, da transparência comunicacional e da distinção entre espaços públicos e privados. Conclui-se que hipóteses foram confirmadas, lacunas, né? Hipóteses, né, teóricas, né? Elas foram confirmadas textualmente, bibliográfico, documentalmente, claro, não é teste de hipótese estatística que foi feito aqui, é revisão, né? Lacunas permanecem na ausência de estudos empíricos comparativos e limitações residem na falta de dados de campo. As contribuições abrangem avanços teóricos, metodológicos e empíricos, agregando valor científico, social e educacional ao tema. E introdução. A oferta de produtos e serviços voltados ao desenvolvimento pessoal e acadêmico, como tutoria educacional, que eu estou oferecendo, mentoria, também sou mentor, consultoria, sou consultor também, assessoria, sou assessor científico, terapias, também sou terapeuta, né, caso você precise de terapia, né? Massagem feminina, também, caso você menina, né? Meninas, né, adolescentes também podem fazer massagem feminina, caso você queira, você pode fazer. Orientação vocacional, também pode. Todos esses produtos e serviços, né, a oferta deles tem despertado, né, a crescente interesse entre adolescentes, né? No entanto, quando tais serviços são direcionados a menores de idade, é indispensável observar os limites éticos e legais que regem esse tipo de abordagem. A primeira aproximação pode ocorrer diretamente com adolescentes em ambientes ou espaços públicos, tais como bibliotecas públicas, escolas, universidades, pontos de ônibus, rodoviários, sem a exigência de autorização prévia dos pais ou responsáveis legais, visto que esses locais coletivos oferecem segurança e não configuram risco de subtração de menor. Todavia, para qualquer encontro virtual presencial em ambientes ou espaços privados entre menores e adultos, a autorização prévia obrigatória devendo ser solicitada desde o primeiro contato. O convite adolescente para ambientes ou espaços privados sem essa autorização obrigatória configura ilegalidade e pode caracterizar crime, né?
Assim, a publicidade e a propaganda podem ser direcionadas tanto aos responsáveis quanto diretamente às adolescentes, mas devem respeitar a exigência da autorização prévia para encontros, né, privados e privilegiar nas abordagens iniciais a utilização de ambientes ou espaços públicos como forma de assegurar transparência, legalidade e proteção integral aos menores e às menores. A temática dessa pesquisa insere-se no campo das relações entre adolescentes, publicidade e serviços ofertados por adultos, especialmente aqueles ligados ao desenvolvimento educacional, acadêmico e pessoal, como tutorias, mentorias, consultorias, assessorias, terapias, massagens femininas e orientações vocacionais. O debate sobre abordagens comerciais direcionadas a menores de idade é amplo e envolve tanto aspectos jurídicos quanto éticos e sociais, visto que adolescentes compõem um público em informação dotado de interesses próprios e exposto a diversas estratégias de persuasão. Segundo Piaget, né, o processo de desenvolvimento cognitivo na adolescência é marcado pela busca de autonomia e pelo despertar da capacidade crítica, o que os torna receptivos a novos conhecimentos, mas também mais vulneráveis à prática de influência indevida. Por isso, torna-se indispensável investigar como se estabelece a abordagem direta a adolescentes em ambientes ou espaços públicos e como a obrigatoriedade da autorização prévia dos pais ou responsáveis legais atua como salvaguarda para encontros em ambientes ou espaços privados. A contextualização desse problema deve-se considerar que, na sociedade contemporânea, adolescentes são alvos frequentes de campanhas de marketing e de oferta de serviços que se apresentam como oportunidade de crescimento e valorização pessoal. Vygotsky enfatiza que a aprendizagem ocorre em interação social e que a mediação de adultos e instituições desempenha um papel central nesse processo. Nesse sentido, serviços educacionais e de desenvolvimento pessoal podem desempenhar função importante, desde que respeite a legislação e os princípios de proteção integral ao menor a menor. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece parâmetros, né, claros de tutela, mas nem sempre esses são compreendidos ou aplicados adequadamente no âmbito mercadológico. Compreender as fronteiras entre práticas lícitas e ilícitas nesse contexto significa avançar na construção de um campo interdisciplinar que conecta pedagogia, direito e ética social. A problemática central reside no fato de que a abordagem direta a adolescentes por adultos, ofertantes de serviços em ambientes ou espaços públicos, é juridicamente possível e socialmente aceitável, mas encontros em ambientes ou espaços privados dependem obrigatoriamente da autorização prévia dos responsáveis, né, legais. Né? Ou se for só sua mãe, se for só sua avó, for sua avó, enfim, é com quem você mora. Contudo, muitos profissionais desconhecem esses limites legais ou os negligenciam, o que pode gerar risco de infrações criminais, como o crime de subtração de menor, além de comprometer a integridade da adolescente e do adolescente. Como assinala Bobbio, né, o respeito às normas, né, jurídicas é a condição fundamental para a legitimidade das relações sociais e sua violação representa uma ameaça à ordem pública e ao Estado de Direito. Nesse cenário, torna-se necessário refletir sobre como estruturar diretrizes éticas e jurídicas que protejam adolescentes sem impedir que tenham acesso a oportunidades legítimas de crescimento educacional e pessoal. A justificativa desta pesquisa repousa em sua relevância acadêmica, científica e social. Do ponto de vista acadêmico, o estudo contribui para ampliar a compreensão das interações entre marketing, adolescência e direito, né, fornecendo bases para análises interdisciplinares. Do ponto de vista científico, a pesquisa agrega valor ao propor um modelo analítico sustentado no paradigma neoperspectivista griffidiano, associado ao método hipotético dedutivo, integrando contribuições teóricas de diferentes áreas. Do ponto de vista social, os resultados, né, pretendem oferecer subsídios, né, para que profissionais, instituições e famílias, né, compreendam melhor os limites e possibilidades da abordagem direta a adolescentes, garantindo proteção integral e respeito às normas jurídicas. Como destaca Habermas, a legitimidade social de qualquer prática depende de sua inserção em um horizonte normativo que assegure direitos fundamentais e a integridade dos sujeitos envolvidos. A questão norteadora principal consistiu em como se pode conciliar a oferta de produtos e serviços adolescentes com respeito às exigências legais e éticas que regem a autorização prévia para encontros em ambientes ou espaços privados, distinguindo-os das abordagens em ambientes ou espaços públicos. As questões problema específicas foram: de que modo os profissionais compreendiam os limites legais da abordagem direta a adolescentes, como os adolescentes, né, percebiam a legitimidade dessas abordagens em ambientes ou espaços públicos, de que forma os responsáveis legais avaliam a necessidade de autorização prévia para encontros privados, quais eram as implicações jurídicas para profissionais que negligenciavam tais regras.
e como se poderia estruturar um conjunto de diretrizes que orientasse práticas comerciais responsáveis. A hipótese para a primeira questão foi que os profissionais representavam compreensão parcial limitada sobre os limites legais da abordagem direta a adolescentes. A hipótese para a segunda questão foi que os adolescentes percebiam positivamente a abordagem em ambientes ou espaços públicos, mas desconheciam os riscos potenciais em ambientes ou espaços privados. A hipótese para a terceira questão foi que os responsáveis legais atribuíram alta importância à autorização prévia para encontros privados e viam tal exigência como condição obrigatória. A hipótese para a quarta questão foi que a negligência quanto à obrigatoriedade da autorização prévia gerava implicações jurídicas significativas, incluindo o risco de imputação criminal. A hipótese para a quinta questão foi que seria possível estruturar diretrizes éticas normativas aplicáveis capazes de orientar profissionais sem restringir a oferta legítima de serviços adolescentes. A síntese metodológica contemplou a adoção do paradigma neoperspectivista witteriano como referencial epistemológico, permitindo articular diferentes níveis de análise. Foram aplicadas as teorias de Piaget, Vygotsky, Bobio e Habermas de forma integrada para sustentar o quadro analítico. O método hipotético dedutivo foi empregado para estabelecer hipóteses derivadas das questões do problema e testá-las por meio de análise crítica. A pesquisa foi conduzida a partir de uma revisão bibliográfica e documental narrativa que reuniu literatura especializada e legislação pertinente de forma sistemática e interpretativa. O objetivo geral da pesquisa consistiu em analisar os aspectos éticos, legais e sociais relacionados à abordagem direta de adolescentes na oferta de produtos e serviços, distinguindo entre ambientes ou espaços públicos e privados e discutindo a obrigatoriedade da autorização prévia para encontros privados. Os objetivos específicos foram investigar como os profissionais compreendiam os limites legais da abordagem direta a adolescentes, examinar a percepção dos adolescentes sobre a abordagem em ambientes ou espaços públicos, analisar como os responsáveis legais interpretavam a exigência da autorização prévia, avaliar as implicações jurídicas para os profissionais que negligenciavam essa obrigatoriedade e propor diretrizes que orientassem práticas comerciais éticas juridicamente seguras. A estrutura desse artigo foi composta por 5 seções. A primeira foi essa introdução, contendo temática, contextualização, problemáticas, justificativo, questões de pesquisa, hipótese, síntese metodológica, objetivos e estrutura. A segunda seção correspondeu à fundamentação teórica, que apresentou os conceitos centrais e as teorias de base. A terceira seção tratou da fundamentação metodológica, explicitando o paradigma, o método e as técnicas adotadas. A quarta seção apresentou os resultados e a discussão à luz das hipóteses e as questões problema. A quinta e última sessão trouxe as conclusões e considerações finais, indicando os avanços teóricos, científicos e sociais da pesquisa. Então, aí tem a sessão, né, de fundamentação teórica, metodológica, né, aí quem desejar o artigo pode falar comigo que eu apresento. Na sessão de resultado de discussão, a questão principal, né, do artigo, né, eu subdividi em 4 subseções. A subseção 4.1 apresenta a relação entre adolescentes, autonomia e vulnerabilidade nas abordagens diretas. Na subseção 4.2 eu apresento a publicidade, a ética e a mediação familiar na oferta de serviço. Na subseção 4.3 eu apresento os limites jurídicos e a exigência, né, da autorização prévia, né, para encontros, né, em ambientes e espaços privados. Na subseção 4.4 eu apresento o case de sucesso na mediação de abordagens, né, de adolescentes. Como conclusões e considerações finais, né, as questões problema, né, propostas nessa pesquisa foram satisfatoriamente respondidas, permitindo compreender de maneira aprofundada como as abordagens diretas a adolescentes em ambientes ou espaços públicos podem ocorrer de forma ética, legal e segura, respeitando a obrigatoriedade de autorização prévia para encontros em ambientes ou espaços privados. A análise teórica, metodológica e empírica possibilitou evidenciar que os critérios de proteção, a mediação da família e a transparência na comunicação entre profissionais, menores e responsáveis legais são fatores determinantes para garantir que a oferta de serviços e produtos mantenha-se em conformidade com os princípios de justiça, diversidade e inclusão. As hipóteses formuladas nessa pesquisa foram confirmadas à luz da literatura analisada e da discussão empreendida. Demonstrou-se que é possível estruturar práticas de abordagem que preservem a integridade, né, dos adolescentes e das adolescentes e simultaneamente favoreçam a atuação legítima de profissionais nas áreas de educação, saúde, desenvolvimento pessoal e orientação vocacional.
Cada hipótese levantada mostrou-se coerente com as dinâmicas reais observadas e reforçou a necessidade de critérios claros de autorização e de distinção entre interações em ambientes ou espaços públicos, né, que não existe a necessidade de autorização prévia, mas de espaço privado existe. Os principais achados dessa investigação apontaram que a legalidade e a legitimidade da prática de abordagem a menores estão fortemente vinculadas à forma e ao contexto em que elas ocorrem, especialmente no que tange à obrigatoriedade da autorização prévia dos pais ou responsáveis para encontros em ambientes ou espaços privados. Além disso, verificou-se que a clareza ética das estratégias de comunicação e a valorização da participação ativa da família são pontos centrais para fortalecer a confiança entre todos os envolvidos. As lacunas encontradas nessa pesquisa relacionam-se à carência de estudos empíricos que aprofundem a análise de casos práticos envolvendo diferentes perfis de serviços e públicos, né, bem como a ausência de normativas mais detalhadas sobre a aplicação desse tipo de abordagem em distintos setores. Outra lacuna diz respeito à escassez de estudos longitudinais que avaliam os impactos de tais práticas na vida dos adolescentes, das adolescentes e nas relações familiares a médio e longo prazo. As contribuições dessa pesquisa são múltiplas, pois abarcam aspectos teóricos, metodológicos e empíricos. No plano teórico, ampliou-se a compreensão, né, sobre a legitimidade das abordagens a menores e o papel da família como mediador essencial. No âmbito metodológico, foi consolidado um modelo de análise, né, que combina o paradigma neoperspectivismo giftidiano, né, com uma revisão bibliográfica e documental narrativa robusta. No plano empírico, a pesquisa, né, forneceu insights relevantes sobre as dinâmicas práticas que envolvem profissionais, adolescentes e famílias em diferentes contextos sociais. O valor agregado dessa investigação é significativo, pois contribui para a temática ao propor uma estrutura clara e fundamentada sobre práticas de abordagem, agregando à área da ciência e da pós-graduação um debate original, ético e socialmente comprometido. Além disso, a pesquisa fortalece o campo interdisciplinar ao oferecer subsídios que podem ser aplicados por profissionais de diversas áreas. Ao mesmo tempo em que responder a demandas sociais urgentes de proteção e valorização de adolescentes, né, das adolescentes e adolescentes como sujeitos de direitos. Considerações finais. Nas considerações finais, cabe destacar que a pesquisa apresenta limitações teóricas, metodológicas e empíricas. Do ponto de vista teórico, a ausência de literatura mais específica sobre abordagens diretas a menores de idade, né, restringiu a amplitude da discussão. No aspecto metodológico, a opção por uma revisão bibliográfica documental narrativa, embora rigorosa, e impossibilitou a coleta direta de dados empíricos. No campo empírico, não foi possível explorar estudos de caso em profundidade que limita a generalização dos resultados. Para a pesquisa futura, sugere-se a realização de estudos empíricos com diferentes grupos de adolescentes e famílias, né, a fim de validar e ampliar os achados aqui apresentados. Né. Recomenda-se ainda o desenvolvimento de pesquisas, né, comparativas em contextos nacionais e internacionais, capazes de mapear como diferentes, né, legislações e culturas tratam essa temática. Outra sugestão é a aplicação de metodologias mistas que combinem análises qualitativas e quantitativas, permitindo o refinamento das propostas metodológicas e a geração de dados mais robustos para orientar políticas públicas, práticas profissionais e futuras, né, produções acadêmicas sobre o tema. Tá? Então, assim, esse é um artigo base, né, que eu vou apresentar em todas as web palestras. Né? Essa aqui foi a web palestra 1, né, Introdução à Lógica de Programação para Adolescente. Né? Então eu recomendo que você role abaixo de rolagem. Esse material didático extra, né, de Forbelloni, né, e Eberspacher, Lógica de Programação, você pode, né, caso você não tenha o livro, né, você pode falar comigo que eu posso enviar para você na íntegra. Posso enviar também esse livro, né, que eu apresentei, que é o curso, né, básico de programação de computadores para adolescentes, né. E também o vídeo, eu vou deixar o link, né, dele, né, na descrição para você clicar e você assistiu, né, o que é lógica de programação, né, falando. O laboratório virtual, vou deixar o link também de cada um deles, né, o link do Colab, do Block Games, né, Scrap, caso você queira aprender, né, como utilizar, eu posso te treinar, tanto em encontros presenciais quanto virtuais. Né, e eu estou disponível, né, para tutoria educacional. Fale ali com seu pai, com sua mãe, com seus responsáveis legais, autorizando, a gente pode se encontrar para sanar todas as suas dúvidas. Não só gratuitamente desses conteúdos, né, gratuitos que eu tenho no meu canal, incluindo essas 10 web palestras, né, sendo essa a primeira, mas também de quaisquer atividades extras, né, trabalhos, provas, avaliações, de quaisquer matérias que você tem dificuldade, no ensino médio, no ensino técnico, no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2, tá bom? Quaisquer dúvidas, estou aí à disposição, né, minha querida aluna em potencial, meu querido aluno em potencial. Se você já não é aluno, aluna efetiva, você é em potencial, ou seja, você em breve pode se tornar, basta querer, tá joia? Excelente dia para você, para todos nós.